Olá a todos. Bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre o período democrático liberal, nesse período da política brasileira que vem após a Era Vargas, né, após o Estado Novo, período de redemocratização do Brasil, né, um período de volta das eleições presidenciais, que inicia inclusive com o governo do Eurico Gaspar Dutra. Lembrando, galera, que o governo Dutra ele só foi possível justamente pelo apoio do Vargas, né? Assim, o Vargas, ele, em 45, apoiou a candidatura do Dutra, né? E isso possibilitou a vitória, né, assim, do Dutra nas eleições presidenciais. Ele assume no final de janeiro, né, de 46, e o primeiro passo é justamente consolidar essa redemocratização do Brasil. Né? Assim, lembrando que o Estado Novo foi um período de uma ditadura de direita, né? O Vargas controlava o Brasil com punhos de ferro, e um governo antidemocrático acima de tudo. Então não dava, né, para o Brasil se estabelecer dentro desse panorama de volta da democracia através de uma Constituição como a Constituição de 37, né, como a polaca. Então, a primeira coisa era criar uma nova Constituição para o Brasil, né? E essa Constituição de 46, ela vai justamente estabelecer as marcas desse período, né? Que é a volta da democracia e de um Estado liberal de direito. Bem, no plano econômico, a gente tem a implementação do Plano SALT, né, que foi criado pelo Dutra, que se baseia justamente no desenvolvimento da saúde, alimentação, transporte e energia, por isso SALT, né, as iniciais aí das áreas no qual o Dutra iria investir. Um plano que teve um certo sucesso, né? O Brasil aí cresceu 7% ao ano com o plano SALT, um crescimento considerável, sim, para a época. Né? Não teve totalmente o sucesso esperado, mas de forma nenhuma foi um fiasco. A ideia do plano SALT era justamente continuar o crescimento econômico vivido pelo Brasil durante a Era Vargas. Né? Então, a gente sabe que o governo Vargas foi um período aí de desenvolvimento da indústria, principalmente da indústria de base, né? E esse crescimento industrial contribuiu muito para o crescimento econômico do Brasil. Né? E o Plano SALT ele ia nessa direção, né? De continuar esse crescimento econômico. Bem, mesmo com a Constituição de 46 se estabelecendo a liberdade política, né, assim, no Brasil, o Dutra ele resolveu fechar o PCB, né, que foi uma mostra, principalmente para os americanos, de que o Brasil estava bastante alinhado, né, com os Estados Unidos na Guerra Fria. Né, se lembrando que o governo Dutra, né, está ali localizado no início da Guerra Fria, né, e era importante, de acordo com Dutra, mostrar ao bloco capitalista, especialmente aos Estados Unidos, né, como o Brasil estava fechado com os Estados Unidos, assim, no sentido de apoiando os Estados Unidos. E por isso o fechamento do PCB, assim, fechamento assim, no sentido do fim do PCB. O PCB que teve uma história aí bem curta, né? Ele foi reaberto no final de 45 e já em 46 foi fechado de novo, né? Então ele dura alguns meses só. Como eu disse para vocês, isso demonstra, né, o alinhamento do Brasil em relação à Guerra Fria, se posicionando ao lado dos Estados Unidos. Rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética também foi uma marca desse governo Dutra. Mais uma vez, uma demonstração de que o Brasil estava do lado dos Estados Unidos na Guerra Fria. Bem, esse
governo Dutra, ele também, né, esteve num contexto de criação da ONU e criação da OEA, né, assim, as duas instituições supranacionais, né, uma que virou a sentinela aí dos direitos humanos no mundo, e a OEA que estabeleceu, né, um diálogo entre as nações da América, né, dentro, assim, de um contexto que os Estados Unidos também queria se consolidar mesmo como uma nação hegemônica na América e, obviamente, liderando, né, a política internacional aí do continente. Tá? Bem, sucessão presidencial, nós tivemos o Vargas como candidato, né, em 50. E, obviamente, o Vargas ele era o grande favorito a vencer as eleições em 50. Né? Assim, o povo ainda lembrava muito do Vargas, ainda tinha fresco na memória, né, as ações, as medidas do Vargas durante os 15 anos, né, dele na presidência, na era Vargas, um período que, apesar do autoritarismo, foi de crescimento econômico. E isso, então, corroborava para, né, a eleição do Vargas, né, para ele ser escolhido, sim, como presidente da República no próximo mandato. Tivemos também a candidatura do Cristiano Machado, mineiro, inclusive, né? Foi candidato pelo PSD. E, inclusive, nessas eleições, nós tivemos um fato curioso, né? Que foi o PSD, apesar de lançar sua candidatura própria, né? No caso do Cristiano Machado, acabou apoiando Vargas, o que criou um termo que define esse tipo de jogada política, né? Quando um partido lança seu próprio candidato, mas acaba apoiando um candidato de um outro partido. Se criou o termo cristianizar. Então, cristianizar é fazer o que o PSD fez com o Cristiano Machado, né? Que é ter um candidato próprio, mas ainda assim apoiar um outro candidato de um outro partido. Então, o PSD acaba apoiando Vargas, mesmo tendo o candidato Cristiano Machado. E o brigadeiro Eduardo Gomes, né, da UDN, né, se lembrando que a UDN era um partido liberal, né, um partido que, principalmente no início da década de 60, e mesmo nesse governo Vargas, que a gente vai ver aí após o governo do Dutra, tem uma participação de destaque na política brasileira, né? Mesmo que seja assim, um destaque negativo, mas ainda assim a UDN ela vai ser importante para o desenrolar aí da história política brasileira. Bem, como eu disse para vocês, o Vargas acaba ganhando, né? O Vargas vence essas eleições aí em 50, né? E assume no final de janeiro de 51 a presidência da República. Bem, essa nova presidência do Vargas, num contexto bem diferente do que havia ocorrido de 30 a 45. De 30 a 45, o Vargas ele governava o Brasil de uma forma bem centralizadora, né? Assim, grande parte desse período uma ditadura. Então, Vargas ele não tinha muito que se preocupar com oposição, né? Nesse período já foi bem diferente, né? O Vargas ele tinha que se preocupar, sim, né? Tinha que se haver aí com a oposição. E isso se mostrou, né, uma pedra no sapato do Vargas, né? Ele não lidou bem com a oposição, tanto é que suicida, né, em agosto de 54. Bem, mas falando, né, do início dessa nova presidência do Vargas, né, já aí num período democrático, Vargas assume em 51, né, e já vai retomar aquelas características clássicas da sua política, né, que ele fez extremamente famoso durante o período de 30 a 45. Né? Por exemplo, o populismo. O Vargas ele vai, né, se valer muito do seu carisma, que ainda se mantinha aceso, né, para não só vencer as eleições, mas se manter com uma grande popularidade.
Lembrando que o populismo ele tem dois viés aí, né? Assim, tanto de um político carismático quanto de um político demagogo, né? Que, digamos assim, tenta agradar as massas justamente para ter um apoio dessas massas, né? E tanto uma leitura quanto a outra servem para Vargas. Bem, outra marca da política varguista na era Vargas, que é relida, né, que é reimplementada, digamos assim, nesse período aí, é o protecionismo. E esse protecionismo pode ser visto aí na campanha Petróleo é Nosso, né, que ganha muita força nesse governo Vargas. Inclusive, é aí que o Vargas vai criar a Petrobras, né? Então, o desenvolvimento, a criação da Petrobras está muito ligado à campanha Petróleo é Nosso, que teve um apoio muito grande da população civil. E, com isso, o Vargas consegue criar a Petrobras, que vai ter um monopólio, né, da extração e exploração do petróleo no Brasil. Bem, nesse sentido, né, desse protecionismo, né, desse controle do Estado dentro da economia, o Vargas ele também tentou criar a Eletrobras, não deu certo, e também tentou criar a Lei de Remessa Extraordinária de Lucros, também não deu certo. Ambas foram barrados dentro do Congresso Nacional, principalmente pela UDN, né? A UDN, que era um partido liberal, via essas medidas aí protecionistas do Vargas como um grande erro, né? E por isso o Vargas não consegue a aprovação dessas duas medidas, tanto a criação da Petrobras quanto a criação da Lei de Remessa Extraordinária de Lucros. Bem, essa lei de remessa extraordinária de lucros era justamente uma lei que iria estabelecer que as multinacionais que estavam no Brasil tinham que gastar os lucros obtidos no Brasil dentro do território nacional, que não podiam enviar, remeter, né, esses lucros para fora do Brasil. E a Eletrobras, essa ideia mesmo do Estado controlar a produção, e não só a produção, a venda de energia, né? Bem, coisas que o Vargas conseguiu. A gente falou duas coisas que o Vargas não conseguiu fazer. Vamos falar de coisas que ele conseguiu fazer. Primeiro, a criação do BNDE, que era um banco de desenvolvimento econômico mesmo. Essa ideia de criar uma instituição financeira, né, que financiasse o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil, né? Então, essa ideia mesmo do Estado patrocinar e participar do crescimento econômico. E o aumento de 100% do salário mínimo. Né? O Vargas consegue isso. Na época, o ministro do trabalho dele era o João Goulart, e ele, junto com o João Goulart, conseguem aí esse aumento de 100% do salário mínimo, o que levou a UDN à loucura, né? A UDN, que nesse momento representava especialmente a classe patronal, né, vai à loucura justamente por conta dessa duplicação aí, né, do valor do salário mínimo. Óbvio, isso é uma medida bastante populista, né? As massas gostaram, óbvio, a grande maioria era composta de trabalhadores urbanos, né? Então eles super aprovaram essa medida, mas os patrões, né, do Brasil odiaram Vargas por isso. E a partir, inclusive, desse aumento de 100% do salário mínimo, a gente vê aí uma intensificação dessa guerra, né, entre Vargas e o DN, né, dessa disputa extremamente acirrada que ocorreu aí entre esses anos de 1951 e 1954. Bem, esse governo Vargas também presenciou aumento da inflação, talvez muito por conta aí do aumento do salário mínimo, né? E o Vargas ele também quis se mostrar alheio a essas questões aí da Guerra Fria, né? O Vargas quis mostrar o não alinhamento do Brasil em relação à Guerra Fria, né? Como o governo americano na época convidou o Brasil, né, para participar da Guerra da Coreia, e o Brasil
não aceitou, declinou esse convite. Bem, como eu disse para vocês, essa oposição do Vargas, ela crescia e ela era forte, né? Principalmente três grupos, né? Eles eram bastante intensos aí nessa propaganda antivarguista, né? É o Panela Vazia, o Tribuna da Imprensa e o Clube da Lanterna. Inclusive, o Tribuna da Imprensa, um jornal, né, liderado aí pelo Carlos Lacerda, o grande opositor de Getúlio Vargas nesse momento, e o Tribuna da Imprensa, ele acabou focando em escândalos de corrupção do governo Vargas, justamente para manchar essa imagem, né, de homem do povo, de herói da nação, de pai dos pobres, né? Então, essas imagens aí que Vargas conseguiu criar sobre sua própria pessoa, sobre sua própria figura, eram desconstruídas, né, no Tribuna da Imprensa. E isso estava fazendo efeito, né? Assim, realmente o Tribuna da Imprensa, o caso Lacerda, o BN, estavam conseguindo manchar essa imagem pública de Getúlio Vargas. Foi nesse contexto aí que ocorreu o atentado da Rua Toneleiros, né? O Gregório Fortunato, que era o chefe da segurança presidencial, né? Chefe da segurança do Vargas, ele vai contratar, né, um assassino para cometer o atentado, que seria contra o Carlos Lacerda, né? Tinha o objetivo de vitimar o Carlos Lacerda, de matar o Carlos Lacerda. Mas esse autor dos disparos, que foi contratado pelo Gregório Fortunato, ele acaba errando os disparos e acertando um oficial da aeronáutica, né, que estava junto com o Carlos Lacerda. E esse oficial morre, né? A polícia consegue ir atrás, né, dos responsáveis, acha o autor do atentado, que confessa que havia sido contratado pelo Gregório Fortunato. E aí, então, a imprensa e, obviamente, o próprio Carlos Lacerda vão cair de pau sobre Getúlio Vargas, né, insinuando que, obviamente, o Vargas tinha alguma coisa a ver com esse atentado. Bem, a pressão foi muito grande, da opinião pública, inclusive, mas principalmente do Exército, né? Assim, o Exército brasileiro, inclusive, pediu para que o Vargas renunciasse. O Vargas, vendo a sua imagem pública sendo desfeita, tomou uma atitude bem drástica, né? Se martirizar. Como? Através do suicídio, né? Ele suicida dia 24 de agosto de 1954. E ele até consegue, né, digamos, reverter essa imagem, esse processo de desconstrução da imagem dele de homem do povo, né? Ele consegue se restabelecer aí como herói nacional, né? Após o suicídio existe um clamor popular, né, assim, pela morte do Vargas. E aí vem, né, uma crise, inclusive, política, né? Porque, primeiro, o vice do Vargas assume, né, o Café Filho, mas o Café Filho fica pouco tempo no poder, né? Ele vai ter um problema no coração, os médicos vão indicar que ele largue a política, né? Pela questão da própria pressão que a política causava neles, podia prejudicar ainda mais a saúde. E quem assume depois é o Carlos Luz. Carlos Luz, que era presidente da Câmara, e vai dirigir o Brasil num processo de, inclusive, troca presidencial, né? Em 55 nós tivemos as eleições para presidente, quem venceu foi o Juscelino Kubitschek, né? E o Kubitschek, ele foi eleito com apoio, inclusive, do antigo partido do Vargas, né? do PTB, e o Carlos Lacerda, ele que era inimigo político do Juscelino, vai tentar
proibir, né, a posse do Juscelino Kubitschek, né? Uma tentativa de golpe mesmo, porque as eleições foram, né, assim, corretas, né, assim, uma lisura completa. Então, foi uma tentativa de golpe do Carlos Luz, que foi impedida, inclusive, pelo general Lott, né? Assim, o general Lott, ele consegue, junto ao próprio exército, que esse golpe não fosse para frente, né? Não tivesse sucesso. E o que acontece? Né? Em janeiro de 55, né, o Juscelino Kubitschek acaba assumindo realmente como presidente da República, e a voz das urnas é ouvida, né, atendida. Bem, governo Juscelino, né? O governo do Juscelino Kubitschek, ele se inicia com propostas muito ousadas, digamos assim, né? A ideia do plano de metas, que era resumido no slogan, né? Avançar 50 anos em 5. 50 anos em 5 por quê? Porque, primeiro, os mandatos eram de 5 anos, né? E a ideia é que o Brasil avançaria 50 anos, como se 50 anos, em apenas um mandato, né? Bem, esse plano de metas do Juscelino Kubitschek, ele se baseava em investimento em alguns setores da economia, enfim, alguns setores importantes do Brasil. Por exemplo, no setor da siderurgia, né? Desde a época do Getúlio Vargas, a siderurgia ela ocupava um lugar de destaque dentro da economia brasileira. E o Juscelino ele queria, então, fazer com que o Brasil tivesse um maior crescimento nesse setor siderúrgico. Investiu na CSN, que inclusive foi criada na época do Estado Novo, na época do Vargas, e na Belgo Mineira. A Belgo Mineira era uma empresa, né, criada assim, pelo governo belga e pelo governo de Minas Gerais, em 1920. E aí, a partir de 56, ela começou a receber dinheiro do governo federal para ampliar sua produção de ferro, né? Setor de comunicações, né, a criação da Embratel, tá? Que era uma empresa responsável, né, assim, pela exploração desse setor de telecomunicações no Brasil, né, assim, de telefonia fixa. Setor energético, a criação do Ministério de Minas e Energia, isso deu vazão, inclusive, para depois a criação da Eletrobras, em 61. Investimento em saúde, inclusive o Juscelino Kubitschek conseguiu aumentar em 70% os postos em hospitais públicos, leitos em hospitais públicos. Educação, né, a criação dos Cefetes, os primeiros Cefetes foram criados com o governo do JK, assim como a criação também da UNB, da Universidade Federal de Brasília. Investiu também na agricultura, né? De todos os setores que receberam incentivos fiscais, aí, incentivos financeiros, melhor dizendo, do governo federal, a agricultura foi o que menos cresceu, né? Teve uma expansão da fronteira agrícola, principalmente ali na região norte e centro-oeste, mas o crescimento foi apenas de 40%. Né, bem menor do que as outras áreas. Investimento em moradia popular e saneamento básico, lembrando que, obviamente, o Brasil, na época, era uma nação, assim como é hoje, né, que tinha muitos problemas de saneamento básico, assim, muitas áreas sem esgotamento subterrâneo, enfim. E o setor de transportes, que tem um destaque especial aí no plano de metas. Justamente por quê? Porque, a partir daí, o Juscelino ele vai começar a ampliar, né, o número de rodovias no Brasil, né? Ele vai quase duplicar o número de rodovias no Brasil. A malha rodoviária brasileira vai quase duplicar no período do Juscelino Kubitschek.
era até uma forma que o Juscelino criou para atrair as indústrias automotivas para o Brasil. Né? O Juscelino ele tinha com ele que a razão do desenvolvimento econômico dos países de primeiro mundo, na época, era justamente, né, por conta do setor automotivo, das indústrias automotivas. Então, para ele, era necessário que essas indústrias automotivas viessem para o Brasil. E, por isso, o investimento em rodovias, né, para que, né, tivesse como as pessoas justamente trafegarem com seus carros, né, dentro do Brasil. A ideia também de rodovia estava muito ligado a um plano do JK de integração do território nacional. Então, tanto a ideia de integração da região sudeste com o centro-oeste com o norte, nordeste com o centro-oeste, o sul com o centro-oeste, enfim, a ideia de interligar o Brasil, como também a ideia de atrair essa indústria automotiva para cá. Tá? Nesse contexto veio a Volkswagen, né, a DKW, Vemac e a Williams Overland. Né? Inclusive a Williams Overland era responsável pela produção da Rural, né? Um veículo que ficou muito famoso no Brasil. Né? Bem, esse período aí do Juscelino Kubitschek foi um período de muito desenvolvimento industrial e principalmente a indústria de bens de consumo duráveis, né? Então, não só automóvel, como televisor, rádio, também enceradeira, refrigerador, né? Assim, geladeira, enfim, né? Foi um período de desenvolvimento aí dos bens duráveis, os bens de consumo duráveis. Bem, o governo Juscelino Kubitschek, ele teve um grande apoio do Congresso Nacional, até porque, né, a aliança entre PTB e PSD gerou a ele essa base, né, no Congresso que era necessária para aprovar tantas medidas. Né? Então, ele se valeu assim do Congresso ao lado dele. A grande maioria dos deputados e senadores eram do PTB e do PSD. Isso fizeram, então, com que o Juscelino tivesse, né, uma facilidade mesmo para governar o Brasil. Bem, o nacional desenvolvimentismo. Isso foi um tipo, né, de projeto econômico, assim, de política econômica do governo JK. Essa ideia de que o Estado iria se responsabilizar em gerar infraestrutura, em produzir infraestrutura, para atrair, né, o capital internacional, as multinacionais, a se instalarem no Brasil. A ideia era justamente essa, o Estado fazer a sua parte, que é, né, criar infraestrutura para a indústria, né? Aumentar a oferta de energias, rodovias para transporte, enfim. Né? Então, o estabelecimento do plano de metas, que isso iria atrair, então, as multinacionais para se instalarem no Brasil. Tá? Bem, outra coisa que é um destaque dentro do governo do Juscelino Kubitschek é a construção de Brasília. Tá? Bem, Brasília foi construído a partir mesmo de 56, né? A ideia era trazer a capital para o Planalto Central, para a região central do território brasileiro, por várias questões. A primeira, né, tinha um argumento aí dessa integração nacional, né, de que a vinda da capital para o Planalto Central, isso ia estimular, né, o deslocamento mesmo dessa concentração de renda que ficava muito no Sudeste, que isso ia se espalhar pelo Brasil, né, que o Brasil ia se integrar, né, que ia ter um desenvolvimento maior também das outras regiões do Brasil, né, justamente por conta aí, da construção da nova capital. Outra coisa, óbvio, é a ideia mesmo de eternizar o governo Juscelino Kubitschek, né? E, sem sombra de dúvidas, ele teve muito sucesso nisso, né? Porque todo mundo
até hoje lembra de Brasília, lembra de JK, né? Então ele construiu uma capital baseada numa urbanização e arquitetura extremamente moderna para a época, né? Chamado de modernismo, né? Arquitetônico aí do Niemeyer, do Lúcio Costa, né? E a ideia era justamente essa, né? Assim, fixar, consolidar o nome de Juscelino Kubitschek nos anais da história brasileira, digamos assim, sabe? Bem, a criação da Sudenes também foi uma ação do governo JK, e a Sudene está ligada a essa ideia, né, de desenvolver outras áreas do Brasil, de desconcentrar, né, os incentivos financeiros que até então eram muito fixados lá no Sudeste, né? A ideia era, né, fazer com que o Brasil crescesse de uma forma mais igualitária. A Sudene deu errado, né? Escândalos de corrupção, né? Inclusive os vários coronéis se utilizaram desses recursos financeiros disponibilizados pelo governo federal para seu benefício próprio. E isso acabou fazendo com que, né, a Sudene desse errado. A Sudene acabou que não foi para frente. A Sudene é Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Bem, tanto a construção de Brasília, quanto a ampliação da malha rodoviária, quanto a criação da Sudene, isso tem a ver muito com essa ideia de integração nacional, tá? do JK. Bem, as implicações, as consequências aí desse plano de metas e desse nacional desenvolvimentismo do Juscelino. Primeiro, né, o crescimento da dívida externa, claro. Grande parte desse dinheiro investido aqui no Brasil veio do FMI, do Fundo Monetário Internacional, né? Então, a dívida externa brasileira cresceu, né? Para bancar tantas obras, né? Obviamente, os recursos não foram poucos, os recursos financeiros não foram poucos. Então, o período do Juscelino foi um período aí marcado pelo crescimento, sim, da dívida externa. Outra coisa, o crescimento da inflação. Foi um período que a inflação brasileira teve, né, um crescimento notável, né? Na verdade, a inflação ela já vinha alta desde o governo lá do Vargas, né, de 51 a 54, mas cresceu ainda mais no governo do Juscelino Kubitschek. Bem, outra consequência ruim aí desse nacional desenvolvimentismo é justamente ter colocado a economia brasileira na mão do capital internacional, né? Então, essa ideia de deixar a produção industrial brasileira na mão das multinacionais, nas mãos das multinacionais, isso fez com que o Brasil ficasse muito dependente das multinacionais para crescer novamente, né? Então, toda vez que o Brasil precisava crescer economicamente, esse crescimento ele tinha que ser amparado, né, pelo investimento de multinacionais no Brasil. Isso foi um ponto ruim também. Aumento das desigualdades sociais, porque o Brasil do Juscelino ele cresceu muito, mas cresceu muito a classe média e cresceu muito as populações urbanas, né? Assim, as cidades cresceram muito, né? Foi um período de industrialização, correto? Então, essa industrialização ela trouxe, sim, um crescimento maior das cidades, mas o campo não. Inclusive, eu havia dito para vocês lá no começo da aula que a área da agricultura foi a que menos cresceu, menos desenvolveu dentro desse governo de Juscelino Kubitschek. E o Sudeste ele continuou também, né, mais rico, mais envolvido, mais industrializado que as outras regiões do Brasil. Então, essa ideia de integração nacional, né, ela acabou não ocorrendo. O Sudeste ele continuou concentrando os capitais, assim como as cidades em relação ao campo. Tá?
Outra marca aí desse governo do Juscelino Kubitschek foi o aparecimento das ligas camponesas, né, que assumiram o papel de luta dentro dessa questão agrária no Brasil, né, luta pela reforma agrária. As ligas camponesas que foram criadas lá no Nordeste, lá em Pernambuco, se espalharam assim, pelo Brasil, e a ideia era justamente pressionar o governo a fazer reforma agrária. Bem, no plano cultural, o governo do Juscelino Kubitschek viu a ascensão, inclusive em nível mundial, da bossa nova. Inclusive, o próprio Juscelino Kubitschek ficou conhecido como presidente bossa nova. Isso porque tanto a bossa nova, a música, o estilo musical aí criado por João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, tinham essa característica moderna, né? Assim, de juntar elementos do jazz, elementos do samba, né? E fazer uma coisa bem bacana, bem moderna, bem descolada. E a bossa nova, então, ela refletiu, né, os anos do governo JK no Brasil, né? Assim como o Brasil havia se modernizado no governo JK, a bossa nova ela também modernizou a música brasileira. Não é à toa que esse termo bossa nova acabou sendo também utilizado para descrever o presidente Juscelino Kubitschek. A chanchada e o cinema novo são dois estilos cinematográficos da época, né? A chanchada, um tipo de comédia mais pastelão, né? Um tipo de comédia bem popular no Brasil da época, que atraía as famílias, né? Com atores igual o Oscarito, o Grande Otelo, mesmo a Carmen Miranda. E o cinema novo, um estilo de cinema mais engajado, né? Um cinema que ele estava denunciando, né, a desigualdade social no Brasil, né, e assim, denunciava o elitismo na política brasileira, né, o descaso das autoridades em relação ao povo pobre, né? Então, um cinema engajado, um cinema com consciência social, digamos assim. Tá? Bem, o governo Jânio Quadros. O Jânio se lança a candidato à presidência da República em 60, explorando muito o tema da corrupção, né? Isso porque, durante os anos do governo Juscelino Kubitschek, escândalos de corrupção apareceram, né? Justamente por conta das várias obras públicas. A gente sabe que no Brasil, né, toda vez que rola dinheiro, né, toda vez que o Estado abre a mão, né, muitos políticos acabam, digamos assim, se valendo desses recursos públicos para poder se enriquecer. E no governo do Juscelino isso aconteceu, né? Então, o Jânio ele acabou desenvolvendo um discurso de combate à corrupção, né? Um discurso aí de que ele ia varrer a corrupção para fora do Brasil, não é à toa que ele utiliza o símbolo da vassourinha, né? A ideia de varrer a corrupção para fora do Brasil. E também de um homem do povo, né? Assim, o Jânio, ele era um cara que ia tomar café da manhã no mercado municipal de São Paulo, assim, pegava ônibus coletivo, enfim, né? Tinha mania de utilizar o terno sujo, como se fosse resquícios assim, de caspa, né? No ombro. Então, um homem que ele fez a sua imagem como alguém que compunha as camadas populares, né? Que era um homem do povo mesmo. E isso acabou favorecendo, né, o crescimento do carisma mesmo do Jânio Quadros, que levou ele à vitória, né, nas eleições de 60. E ele assume no final de janeiro de 61 como presidente da República. Bem, a presidência dele foi meteórica, assim, no sentido de rápida, né? Ele subiu tão rápido quanto desceu, digamos assim. E o que acontece?
a, a presidência dele começou a degringolar justamente quando ele convida o Ernesto Che Guevara para vir no Brasil para condecorá-lo aí com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Né? Lembrando que o Che Guevara, em 50, 2 anos antes, tinha participado da Revolução Cubana, era um dos principais inimigos dos Estados Unidos na época. E essa vinda do Che Guevara ao Brasil, o convite do Jânio para trazer o Che Guevara ao Brasil, estava relacionado ao que se chamava de PEI, né? Política Externa Independente. Essa ideia do Jânio querer se mostrar independente, né, no contexto de Guerra Fria, nem atrelado à União Soviética, nem atrelado aos Estados Unidos. A ideia é conseguir ganhar com os dois lados. Mas isso foi um tiro no pé, a vinda do Che Guevara para o Brasil e a homenagem dele com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Um tiro no pé. Por quê? O partido que tinha apoiado o Jânio nas eleições de 60, né, era o UDN, um partido liberal, do ponto de vista econômico, né, que obviamente era totalmente contra o Che Guevara enfim, né, o comunismo. E com isso, então, o Jânio ele fez com que a UDN, que o apoiava, se tornasse um partido opositor. Então, ele perde sua base no Congresso. E isso causou danos muito grandes à presidência do Jânio Quadros. Ele tentou reverter isso, né, digamos assim, tirando o foco da vinda do Che Guevara ao Brasil, criando leis de cunho moralista, por exemplo, a proibição do biquíni, também a proibição do jogo do bicho, né, a proibição da briga de galo, né, mas isso não fez efeito algum. Né? Ele continuou sendo atacado, né, tanto pela opinião pública quanto também pelo Congresso. Nesse contexto aí, né, de fragilidade mesmo do governo Jânio, logo no começo, lembrando, né, no próprio ano de 61, o Jânio Quadros ele renuncia. A jogada dele era, digamos assim, tentar voltar nos braços do povo, né, com toda a moral possível. Por quê? A ideia dele era que tanto a opinião pública, né, não iria gostar da renúncia, quanto principalmente o Congresso não iria aprovar, não iria aceitar a renúncia dele. Isso porque o vice, na época, era o João Goulart. João Goulart, inclusive, nesse momento estava na China revolucionária, né, do Mao Tse-tung, na China comunista. E o Jango ele tinha, né, uma relação muito grande com a esquerda, e a ideia do Jânio Quadros eu vou renunciar, o Congresso não vai aceitar, e eu vou voltar, então, por cima da carne seca, eu vou voltar com toda a moral possível. Mas isso não aconteceu. Né? O Congresso aceitou a renúncia dele, e aí cria-se uma crise política muito grande, justamente por conta dessa sucessão presidencial. O Congresso não queria a posse do vice, que era o João Goulart. Ao mesmo tempo, a Constituição estabelecia que o vice deveria assumir. E aconteceu, né, um impasse muito grande dentro da política brasileira. Esse impasse foi resolvido justamente com o governo... Desculpa. Esse impasse ele foi resolvido pelo general Lott, né, a interferência do general Lott dentro da política nacional. De novo, se lembrando que o general Lott já tinha interferido lá em 1955, né, quando a tentativa ainda de golpe do Carlos Luz, né, no presidente eleito Juscelino Kubitschek, né, que estava para assumir a presidência. Então, de novo, uma intervenção legalista do general Lott. Por quê?
porque o Lott entendia que a Constituição deveria ser respeitada, né? E se a Constituição estabelecia que o vice deveria assumir, então o vice deveria assumir. O Lott, então, fez uma manobra inteligente, conseguiu que o João Goulart e o Congresso Nacional aceitassem o chamado Estado de Compromisso, que era a implementação do parlamentarismo no Brasil. E então João Goulart assina o Estado de Compromisso e passa os poderes, né, de governo do Brasil, de governar o Brasil, para o Congresso Nacional. Então, cria-se o parlamentarismo no Brasil nesse início aí do governo João Goulart. Assim, o Congresso aceita a posse do presidente João Goulart. Bem, ficou assim até o início de 1963. Quando foi no início de 1963, a coisa mudou, porque o João Goulart ele convocou um plebiscito, uma consulta à população, para saber se a população brasileira aprovava ou não a manutenção do parlamentarismo, ou se queria a troca, né, assim, a volta ao presidencialismo. Grande parte da população brasileira votou pelo retorno do presidencialismo. E aí, então, em 63, legitimado pela decisão popular, o João Goulart ele assume a presidência da República, né, num sistema aí presidencialista. Bem, já nesse momento existe uma movimentação de instituições golpistas, né, dentro do Brasil. Chamo a atenção aí para a Escola Superior de Guerra, o IPES, o IBAD e TFT. Essas 4 instituições elas vão criar uma conspiração contra João Goulart, justamente porque viam o João Goulart como esquerdista. Numa época de Guerra Fria, né, a ideia era, digamos assim, manter esse alinhamento do Brasil em relação ao bloco capitalista, em relação aos Estados Unidos, e também, principalmente, manter os privilégios, né, da classe média branca no Brasil. Né? A coisa ela piorou em março de 1964, quando o João Goulart organizou o Comício da Central do Brasil, convocou aí milhares de pessoas para a Central do Brasil para ouvir aí ele, né, falar aí sobre as reformas de base, anunciar as reformas de base e o plano trienal. Essas reformas de base eram basicamente o quê? Reforma agrária, o início de um processo de reforma agrária no Brasil. Isso foi a senha, então, para essas 4 instituições, 5, né, o DN, a Escola Superior de Guerra, o IPES, o IBAD e a TFT se movimentarem, né? E em resposta, inclusive, ao próprio Comício da Central do Brasil, organizaram aí a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, pedindo a intervenção do Exército Brasileiro na política nacional, né? Ou seja, a deposição do presidente João Goulart. Isso vai ocorrer dias depois, né? Se lembrando que o Comício da Central do Brasil é dia 13 de março, e o Exército vai se movimentar para concluir o golpe dia 31, né, de março, para dia 1º de abril. E ir para as ruas, né, depor o presidente João Goulart, que vai ter que se exilar inicialmente no Uruguai. E aí começa um período de 21 anos de ditadura militar. Tá? Então é isso, galera. Assim termina esse período democrático liberal, né? Um período que está localizado entre 2 ditaduras, do Estado Novo e do regime militar. Tá? Então, um grande abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.